Boa noite a todos, a graça e a paz, a você que está acompanhando, a você que está nos visitando, nos dando a honra de estar visitando essa live, esse culto. Nós vamos começar o nosso culto mais uma vez e é muito bom ter você presente conosco, é muito bom ter você como igreja, como amigos, e quero te convidar a orar, a clamar e a adorar o Senhor Jesus a partir de agora. Quero pedir para que você chame seus familiares, para que eles estejam atentos, para poder cultuarmos juntos, como igreja, como noiva. Apesar dessa pandemia, apesar dessa mortandade que ainda assola, que ainda tem assolado o Brasil, tem assolado o mundo, nós vamos continuar firmes, crendo no poder de Deus, crendo que todo o controle está na mão dele. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Obrigado porque, apesar de toda a mortandade, Tu ainda está no controle das nossas vidas, Tu ainda está no controle da igreja, no controle do presente. E Tu tem o futuro escrito nas Suas mãos, Senhor. Pois o passado já passou. Se erramos e pedimos perdão, o Senhor já nos perdoou, já nos redimiu com Seu sangue. E queremos focar, Senhor, nesse tempo de agora, nesse presente que o Senhor tem nos dado, para que possamos olhar para o futuro, crendo, Senhor, que Tu tens preparado coisas boas e maravilhosas para nós. Se não for aqui nessa terra, será na Jerusalém Celestial. E nós temos a firme certeza, Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam e que somos nós escolhidos por Ti. Então, nesse momento, nós queremos cantar, orar, falar, nós queremos entregar o nosso coração, a nossa mente, o nosso ser para Ti. Receba como incenso suave as Suas narinas, ó Senhor Jesus. Que Tu possa, Senhor, falar aos nossos corações e encher os nossos corações, Espírito Santo de Deus. Que Tu possa interceder com gemidos inexprimíveis, Senhor. Interceda por nós, Pai, para a glória do Teu nome. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Nós vamos cantar ao Senhor. E eu queria te convidar nesse momento Eu quero te convidar nesse momento para cantar. Então vamos pedir ao Senhor que o Espírito Santo venha sobre nós e encha as nossas vidas. Espírito, enche a minha vida, enche a tua vida, a tua casa. Eu sei que você pode falar assim, pastor, mas nós já temos o Espírito Santo. Mas existem algumas situações no nosso dia a dia que a tristeza, as tribulações da vida, do dia a dia mesmo, as dificuldades acabam atrapalhando a gente ouvir a voz do Espírito Santo, atrapalhando a gente entender o que Ele está falando aos nossos corações. Então, nesse momento, nós vamos pedir para que Ele venha nos encher completamente, tirar de nós o nosso eu, o nosso achismo, o nosso jeito de pensar humano, tacanho, e venha nos encher de glória, encher de santidade, encher de poder, encher da glória de Deus nas nossas vidas, que somos templos do Espírito. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha
Espírito, enche o meu ser. Oh, Espírito, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. A Bíblia diz que vai chegar um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Quando esse dia chegar, não importa se é um rei, não importa se é alguém poderoso, não importa se é alguém que manda nas pessoas ou que faz coisas erradas ou certas. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós vamos cantar um cântico antigo que diz que os reis da terra se prostrarão ante ao Senhor, em frente ao Senhor, diante do Senhor Jesus, e os poderosos confessarão que Ele tem todo o poder. Então não importa se você conheceu alguém com tanto poder, com direito de falar e as pessoas obedecerem no estalo. Se você de repente ouviu falar ou leu alguma história de algum rei, não importa. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará naquele dia. Amém, Jesus. Que Jesus Cristo é o Senhor. Importa para nós hoje é saber que Jesus Cristo mora no nosso coração, que nós entregamos a nossa vida para Ele e que por mais que tenha as intempéries do dia a dia, Ele ainda está no controle da tua vida, da minha vida, da tua família. Amém? Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje, reina hoje entre nós. Senhor.
poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje. Reina hoje entre nós, Senhor. 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 Entre nós. Tem um cântico que nós cantamos desde muito cedo, de muito jovens. E é um cântico que fala a respeito de um lugar qualquer, numa árvore qualquer, no galho seco de qualquer uma dessas árvores. O Senhor ali, Ele faz a vontade boa, perfeita e agradável. Ele faz brotar. Então talvez você possa estar aí pensando, imaginando que você não deveria, ou não é, ou que você não pode fazer alguma coisa. No Senhor Jesus, com a unção do Espírito Santo de Deus, nós podemos fazer todas as coisas. Aquilo que agrada ao Senhor, nós podemos fazer. Então, se você conhece a Jesus e se você tem o Espírito Santo no teu coração, significa dizer que todas as coisas que você faz e que agradam ao Senhor e que colaboram com o Espírito Santo para a salvação, para a santificação, para a glorificação, são coisas que vêm de Deus. Não é nosso dom, não é nossa condição, tá? E mesmo que você esteja se achando aí um galho seco de uma árvore qualquer, o Senhor, Ele vai te usar para a glória dEle. Vamos cantar? Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador fez uma flor a brotar. Olhai, 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 os rios crescerão nos campos, sim, eles crescerão. O Senhor nosso Deus tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria.
para nossa alegria, para nossa alegria, dos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador fez uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão nos campos, sim, eles crescerão, e o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Senhor, eu queria estar ao teu lado, ter passado pelos lugares onde passaste. Eu queria deitar minha cabeça ao seu peito e ouvir os seus ensinamentos bem atento. Eu não queria saber de nada, só desejava viver meu rei. Mas tu, Senhor, tu me deste o perdão. Salve estou. Salve estou. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Senhor faz, porque a glória é dele, para ele, por ele. Não se preocupe, confie no Senhor. Amém, Jesus. Coloque a sua limitação no seu Deus ilimitado. Não há correntes, não há nada na natureza, não há nada no sobrenatural que consiga deter a ação soberana do Senhor Jesus. Amém? No início do culto eu saí daqui, né? Rapidamente, a gente tem tudo programado, mas foi uma pequena emergência ali, mas já tá tudo cuidado, graças a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho. Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Os irmãos aí da nossa igreja deram boas-vindas aos visitantes, deram a paz do Senhor uns aos outros. Se não fizeram, façam agora, enquanto estão procurando o texto da palavra. Lucas, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 57. A palavra do Senhor diz assim: abaixa um pouquinho. O nascimento de João Batista. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz. E teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus
usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino, e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe, disse: Não, porém será chamado João. E disseram-lhe: Ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: O seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. E todos os que as ouviam as conservavam em seu coração, dizendo: Quem será, pois, este moço? Quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Pai, nós queremos te louvar nesse momento. Que a tua mão esteja conosco, que a tua mão esteja sobre nós. Mais uma vez, Senhor, a tua palavra nos alimente, nos fortaleça, nos instrua, nos limpe, nos lave, nos restaure, nos renove, nos direcione, Pai, para esse tempo. Em nome de Jesus, alcance agora, Espírito de Deus, cada coração e cada mente, levando cativo agora debaixo da tua presença todo desânimo, todo pensamento contrário, toda seta maligna, toda perturbação no mundo físico, emocional e espiritual agora. Nós submetemos a autoridade da tua palavra. Efetua em nós, Senhor, o querer e o efetuar que vem do teu coração para as nossas vidas. Em nome de Jesus, para a tua glória e louvor e para a nossa edificação é que oramos. Amém e amém. Esse texto, ele conta a respeito do nascimento de João Batista. Quem foi o João Batista? Foi aquele que a população, as pessoas conhecem mais como comedor de gafanhoto e mel silvestre, que andava ali com roupa de pelo, Mas o que marcou esse homem foi o que ele fez. O próprio Jesus vai dizer que não haveria homem maior do que João Batista. E é interessante que João Batista não teve uma coroa de ouro, não teve um trono como Davi, não teve honrarias como tantos reis de Israel. Pelo contrário, viveu no deserto, comia com simplicidade, mas o fato dele vir apregoando o caminho para que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se manifestasse. O Senhor Jesus vai dizer que não haveria outro homem nascido de mulher maior do que João Batista. E é sobre ele, o nascimento dele, na verdade, e a relação de milagre que o nascimento desse menino traz na vida do seu pai e da sua mãe, de Zacarias. Zacarias, ele era sacerdote, ele servia diante de Deus, ele tinha um ministério diante de Deus. E ele e a sua esposa Isabel, e é interessante dizer isso, que o sacerdote era separado, e toda a tribo sacerdotal, eles não tinham direito à herança. Eles viviam daquilo que as outras tribos levavam como oferta ao templo do Senhor. Então não era um chamado, um sacerdócio só para Zacarias, mas também para toda a sua casa, toda a sua família. E a sua esposa, ela era estéril, como tantas outras mulheres, na Bíblia. Ela também era estéril, e no tempo dela também era considerado, não só lá no tempo de Sara, de Rebeca, de Ana, mas também no tempo de Isabel, era considerada uma mulher rejeitada por Deus. E como assim, Como assim essa família que tem um chamado, como assim essa família que serve a Deus está vivendo uma esterilidade? Como assim essa família, essa pessoa que acha que Deus tem uma obra na vida dela e está vivendo uma área de esterilidade, de dificuldade e até mesmo de vergonha?
Mas o que me impressiona aqui, voltando a alguns versículos na leitura do texto, é que exatamente no cumprir do chamado, no cumprir do ministério, na fidelidade, na perseverança de Zacarias, é que o Senhor se apresenta a ele. A Bíblia vai dizer que, mais uma vez, nos versos anteriores, ele vai fazer os seus trabalhos de sacerdote. Ele vai acender o incenso, ele vai cuidar para que a casa do Senhor não parasse. E enquanto ele está fazendo isso, o texto diz que Gabriel se apresenta a ele. Eu quero primeiro já te orientar, através dessa palavra e do exemplo de Zacarias e da sua esposa. Não espere algo se cumprir na tua vida para você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque é no processo daquilo que você prioriza para Deus que Deus se apresenta para você. É você acender um incenso no altar mesmo com lágrimas nos olhos, com o coração partido, com a alma doída. É que vai chegar o dia, no tempo, na plenitude de Deus, que o Senhor vai se manifestar. Então você, crente, você membro de uma igreja, você membro em especial da Igreja Batista Betel, não coloque as outras coisas como prioridade na tua vida. Pastora, mas a minha esposa está doente, o meu filho está doente, é diferente, irmãos, não é disso que eu estou falando. É claro que se tiver algo da tua família, né, uma necessidade, você vai atender, porque não existe ministério sem a família. Não existe ministério com a família doente, abandonada, machucada, não. Eu estou falando do dia a dia, da rotina que vem para nos consumir, para chamar-nos, para tentar ter sucesso em algumas coisas, e a gente vai atrás dessas coisas e acha que depois, quando eu tiver tempo, eu vou fazer aquilo que Deus está me chamando, aquilo que Deus está colocando nas minhas mãos. E é interessante que o que marcava como falta nessa família era algo que doía. Não era algo simples. Não era falta de um mantimento ou falta temporária de uma casa, de um conforto, não. Era algo que dizia para aquela família, olha, acabou aqui a história de vocês. Era dizer para Zacarias, Zacarias, sua descendência vai ser extirpada aqui, os seus sonhos, seus projetos, viu, Isabel? E Zacarias acaba aqui. Então não era algo temporário, era algo que vinha com um aniquilamento. Mas, mesmo assim, eles continuaram. Eles continuaram cuidando daquilo que era de Deus. Eles poderiam simplesmente entregar os pontos. Quer saber de uma coisa? Se a minha descendência vai acabar, então que acabe logo em mim, eu vou desistir disso. Mas o texto diz nos versos anteriores, olha só, o verso 8 do capítulo 1. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Naquele dia, a função dele, porque os sacerdotes faziam várias coisas no templo, mas eles foram dividir a sorte, dividir o trabalho, e naquele dia caiu para ele acender o incenso. Olha, Zacarias, hoje você acende o incenso, eu cuido lá fora do sacrifício, o outro atende os necessitados. Era assim. E nesse dia coube a ele acender o incenso. Aquele aroma que era para subir como algo agradável diante do Senhor. E quando ele estava fazendo isso, olha só, e toda a multidão do povo estava fora, orando, a hora do incenso. A multidão estava do lado de fora. E ele entrou para acender o incenso. E Zacarias, ele ficou turbado. Olha só o verso 11. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Olha que interessante. Olha que interessante. O anjo do Senhor apareceu no verso 11, em pé. E ele ficou apavorado.
E o anjo foi logo dizendo, não fica perturbado não tem nada errado. Porque eles tinham muito temor do que estavam fazendo para Deus. Não tem nada errado, Zacarias. Eu estou aqui porque Deus ouviu a tua oração. Será que naquele dia especificamente ele estava pensando na oração que ele já devia ter feito ali tantas vezes, tantos anos a fio, porque ele já era idoso e a sua esposa também? Mas a resposta veio. Veio enquanto ele exercia aquilo que Deus deu a ele para fazer. E o anjo disse para ele que ele teria um filho e que o nome desse filho seria João. E é interessante que o anjo já vai dizendo, olha, ele não vai beber vinho, ele vai ser separado, ele vai ter uma função especial, ele vai no espírito de Elias, ou seja, de ousadia, para converter o coração dos pais aos filhos, e ele vai pregar, ele vai preparar o caminho. Então Zacarias fala para o anjo, mas como que eu vou saber disso? Porque eu já sou velho e a minha mulher também já está avançada em idade. Nós já éramos estéreis, né? A minha esposa já era estéril. Agora com a velhice, mesmo caso de Abraão e de Sara, tem um fator aqui que piora todas as minhas esperanças. Como é que eu vou saber disso? E o Senhor disse, olha, eu sou Gabriel, o anjo falando, né? Eu sou Gabriel que assisto diante de Deus. Você vai saber, sabe por quê? Porque é Deus que está falando. Todavia, porque você foi incrédulo, porque você não acreditou, porque você olhou primeiro para a sua esterilidade e para a sua velhice, você vai ficar mudo. E desde aquele dia, Zacarias ficou mudo. Passou algum tempo, Isabel ficou grávida. E ela se escondeu durante 5 meses. Eu fico imaginando, né? Uma idosa descobrir que estava grávida e não foi porque parou de menstruar, porque ela já estava idosa, já não tinha mais o fluxo menstrual. Mas porque a barriga dela começou a crescer. E aí, o que o ser humano pensa? Que está com alguma doença, que está com alguma dificuldade. E o texto vai dizer que ela ficou 5 meses escondida. Com 4, irmãos, 3, 4, 5 meses, o bebê começa a mexer. E aí não dá para confundir, né? Com enfermidade. E aí a palavra de Deus veio se cumprir no ventre daquela mulher e ela ficou grávida. E no 6º mês, quem que vai se encontrar com ela? Maria, que também foi visitada pelo anjo do Senhor e que também estava grávida, agora de Jesus, o Messias. E Isabel, ela fica ali. Durante os 3 últimos meses de gravidez, ela fica acompanhada de Maria, Maria retorna para sua casa e Isabel, então, tem o seu filho. E passado 8 dias do nascimento de João, os vizinhos vão lá, né? Os amigos, os sacerdotes, para fazer a circuncisão no menino. No 8º dia, o menino judeu, ele era e é circuncidado. E quando eles foram circuncidar, eles chamavam o menino de Zacarias o tempo todo. E Zacarias, o pai, estava mudo. E a mãe Isabel, então, abre a sua boca e diz assim, não, o nome dele não é Zacarias, o nome dele é João. O nome dele é João. Eu quero falar com você, mãe, e comigo também como mãe nessa noite. Do que é que estão chamando os nossos filhos? Do que é que estão chamando a nossa família? Que nós abramos a boca para dizer não. Eles serão aquilo que o Senhor diz que eles são. Eles farão aquilo que o Senhor declarou e determinou para a vida deles. Os vizinhos aqui não estavam fazendo maldade, estavam seguindo a tradição. Quando a Bíblia fala de Bar-Jonas, Bar-Jonas, filho de Jonas, Bartimeu, filho de Timeu, era tradição colocar, senão o nome do pai, teria que colocar o nome do avô, do bisavô, de alguém da família. Mas, de repente,
Isabel vai e quebra aquele ciclo, quebra aquela palavra e diz assim, não, ele se chamará João. Sabe o que ela está dizendo ali, fazendo? Ela está invocando aquilo que veio de Deus. Ela não está desonrando o nome do marido, mas ela está dizendo, além do nosso nome, além do nome do meu marido, além daquilo que sonhamos ou projetamos para o nosso filho, existe um projeto no coração de Deus para ele. E é isso que ele vai viver, porque Deus tem mais e melhor do que nós podemos pedir, sonhar ou imaginar. E então os homens, né, viram-se para Zacarias e começam a fazer gestos para ele, dizendo, qual o nome que você vai chamar teu filho? Olha a sabedoria dos homens, em esquecer o machismo, em esquecer as tradições que nos são impostas. Era como se os amigos estivessem dizendo para ele, você vai deixar isso? Você está mudo e a sua mulher está se aproveitando aqui, é isso? Pode falar com a gente. Você não vai fazer questão de que o seu nome esteja no seu filho? Seria a maior honra para você. E ele então pede uma tabuinha de escrever. E ele escreve então, o seu nome será João. Era como se ele estivesse dizendo, olha, eu sei que eu tenho coisas boas a desejar para o meu filho e a passar para o meu filho. Mas eu sei que existe um Deus que excedeu todos os meus limites e que faz maior e melhor do que eu posso pedir, pensar ou imaginar. Então eu darei ao meu filho o nome, eu darei ao meu filho a marca, eu darei à minha casa a bênção que está vindo direto do coração de Deus para nós. Eu coloco agora o meu nome, o nome da minha família, aquilo que eu recebi, humanamente falando, em segundo plano, e eu chamo a existência agora, e eu declaro que eu aceito os planos de Deus, o melhor de Deus para a vida do meu filho, para a minha casa. E sabe o que acontece? Instantaneamente, a mudez de Zacarias desaparece e ele volta a falar. E ele não volta só a falar, ele faz um cântico. A partir do verso 67, ele começa a cantar ao Senhor, bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, e ele começa a adorar para nos livrar dos nossos inimigos, para manifestar misericórdia. Ele jurou a Abraão que nos concederia, olha só que coisa linda. Olha o que ele fala no verso 76. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. Olha que lindo, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar ou iluminar os que estão assentados em trevas e à sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Como é que a gente aprende com a Bíblia, né? Que o Senhor abençoe o meu coração com essa palavra nessa noite. Que o Senhor abençoe o coração do pastor, dos nossos filhos, da sua casa, da sua vida, da sua família. Você como mãe, você como pai. Sabe? Existe mais de Deus. Existe mais de Deus do que nós recebemos das nossas famílias, do que recebemos da sociedade, do que recebemos daquilo que temos até de bom dentro de nós. Deus tem mais e melhor para fazer. E me encantou o texto. Eu já preguei nesse texto, mas quando eu li agora, dessa vez eu vi de uma outra forma, aprendendo aspectos diferentes. E eu achei muito interessante isso, que quando Zacarias ele declara, será João,
Sabe? Ele está dizendo, olha, eu duvidei lá atrás, mas agora eu vejo o cumprimento de Deus. E eu não vou duvidar do nome que ele disse, eu não vou duvidar do caminho que ele tem para o meu filho, para minha família, para minha casa. Eu não vou duvidar, eu vou escrever. Se eu não conseguir falar, eu escrevo. Se eu não conseguir escrever, eu faço gesto. Mas eu vou proclamar a vontade de Deus. Eu vou me alinhar, eu vou me aliar à vontade de Deus. Eu serei um aliado, um colaborador da vontade de Deus. E quando ele faz isso, a mudez vai embora. A mudez vai embora. Tantos processos aqui na vida dessa família que a gente poderia aprender. Sabe? Tantos processos. O silêncio também da Isabel, que não foi um silêncio da incredulidade, mas um silêncio de esperar. Um silêncio de deixar gerar dentro de si aquilo que Deus estava falando. A Bíblia não fala que ela duvidou, mas a Bíblia fala que ela ficou 5 meses escondida. 5 meses aguardando. Há tempos também que a gente vive coisas de Deus e há pessoas que não têm a sabedoria, às vezes, de quando recebe a bênção, se deixam também levar pela carnalidade e saem esfregando na cara de todo mundo, né? Tá aqui a minha bênção, tá aqui o meu filho, tá aqui a minha vitória, tá aqui. Aprenda também o tempo de gerar na alma, no espírito, a humildade necessária para mostrar. E aí ela se mostrou, aí ela mostrou o João, mas quando ela mostrou o João, ela estava preparada. Ela estava preparada para dizer para os familiares, para os parentes, para os vizinhos que foram ali e iriam chamar o menino do mesmo nome do pai e dizer não. Existe uma nova história aqui para nós. Vocês nos conhecem há 60 anos, há 70 anos, mas está começando um novo tempo na nossa vida e na nossa família. Está começando um novo tempo na nossa história. E eu terei forças na minha alma para declarar isso. E quiseram, olha bem, quiseram desqualificar o posicionamento da Isabel, viu? Só porque era mulher. Mas ela não se calou, não. Ela não se intimidou, não. E a sabedoria do homem, a sabedoria do Zacarias de respaldar sua esposa perante os outros, de respaldar o que a esposa estava dizendo da parte de Deus. De estar ali, olha, eu tô mudo aqui porque eu não criei. Isabel tá falando aí, ó, porque ela ficou quietinha, guardando a fidelidade de Deus. Quanta coisa para a gente aprender nesse texto. Que você possa ruminar mais esse texto depois. Que você possa refletir mais. Leia depois. O capítulo 1, todinho. E mastigue. Vá digerindo essa palavra. Vá aprendendo em cada aspecto. Sabe? E a consequência aqui, você já sabe. Ele crescia, se robustecia, foi para o deserto até o dia em que havia de se mostrar a Israel. Ele também soube esperar o tempo. Até o dia que ele ia aparecer para Israel. Para começar agora, ele sim, a cumprir definitivamente na vida dele o propósito que Deus tinha. Amém? Você pode dar um amém aí do outro lado? Que essa palavra possa te alimentar. Possa nos alimentar nessa noite em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, declarar em o nome de Jesus, o Senhor das nossas vidas, o remidor das nossas almas, que essa palavra se cumpra em nós, ó Deus. Que essa palavra se cumpra em nós. Nos dê o espírito que Isabel teve naquele momento, Senhor. Nos dê a coragem que Isabel teve naquele momento. Era um absurdo a mulher abrir a boca no meio dos sacerdotes e dos homens que faziam a circuncisão para falar. Mas ela abriu a boca, Senhor, e se posicionou. Não na sua própria força, não na sua própria carne, mas ela se posicionou dentro do projeto de Deus, invocando aquilo que vinha de Deus. Nos ajude. Ajude aos homens, ó Pai. Aos maridos, aos pais,
a ter essa palavra de sabedoria, se em algum momento tropeçou como Zacarias, que comece a escrever as promessas de Deus, que comece a manifestar e a declarar as promessas de Deus da forma como puder e conseguir, até que haja um destravamento, Senhor, daquilo que foi travado lá atrás, daquilo que foi empacado na vida dele ou dela lá atrás, em nome de Jesus. Dessa humildade, ele precisou ser humilde, de pedir uma tabuinha para escrever. Mas quando ele fez isso, quando ele proclamou da forma como conseguia fazer, o Senhor destravou, o Senhor tirou a mudez, o Senhor restaurou e deixou que saísse um cântico de louvor da boca do servo do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, fale conosco mais profundamente. Fale comigo, com o pastor David. Ó Deus, que nós ministremos aos nossos filhos, à nossa casa. Fale aos líderes da tua casa. Ensina, Senhor, os líderes da tua casa, as mulheres líderes e os seus esposos e filhos, aos homens líderes e as suas esposas e filhos. Toma os pais, as mães, os filhos da Igreja Batista Betel. Tome também esse nosso visitante, essa nossa visitante que está ouvindo a tua palavra nesse momento. Ministra, Senhor, de forma pessoal, nas nossas necessidades, o teu poder através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida. Nós vamos postar o culto e retornar. Se você quiser, retorne. Irmãos, antes de postar, continuem orando pela irmã Maria Aparecida. Ela está no hospital regional. Os irmãos sabem que ela foi acometida pela Covid-19. Está em estado gravíssimo. Gravíssimo. Que a igreja esteja orando. Orando não só por ela, mas pela família. Em nome de Jesus. Orar também, irmãos, pelos idosos, né? A prefeitura está abrindo para os idosos frequentarem os cultos. E a partir do dia 21 de setembro, se nesse mês agora, né, correr tudo bem. O que é correr tudo bem, irmãos? Não significa que o vírus não está contaminando mais. Porque o que eles fazem é a projeção de leitos ocupados. O que eles estão medindo é se tem leito para atender a demanda. Então, por isso que tem que ficar uma porcentagem abaixo lá nos índices para saber que quem ficar contaminado vai ter tratamento. Mas não significa que é bom, porque a nossa irmã Maria Aparecida está recebendo tratamento, ela está entubada. Mas está sofrendo, a família está sofrendo, correndo risco mesmo de vida. Então, nós precisamos pedir ao Senhor que nos guarde, que nos livre, que nos oriente. Então, nós não permitimos ainda a presença dos idosos, das crianças. Nós sabemos que talvez você esteja vendo cultos que já tenham idosos e crianças, mas nós faremos devagar como fizemos a abertura da igreja. E outra coisa, alguém me perguntou assim, pastora, mas vocês não têm medo do idoso, da idosa começar em outra igreja? Irmãos, nós sabemos em quem temos crido. E sabemos que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que o pastor David pode ou eu possamos fazer junto com a liderança. Uma coisa sabemos, que estamos cuidando de você em amor. Que não tem faltado diante de Deus nossas orações e nossas lágrimas. Amém? Então nós não vamos nos mover por medo de perder você como ovelha. Nós amamos a sua vida no mundo espiritual. Nós amamos, nós zelamos pela tua vida no mundo espiritual. Então, é uma decisão sua, né? Porque a gente não prende a ovelha pelo pé, a gente não obriga a ovelha a ficar. Existe um tempo, existe um propósito, e nós vivemos por isso. E nós cremos que o coração dos irmãos está no lugar onde o Senhor plantou vocês. Amém? Então, em nome de Jesus, não se deixa levar por impulsos, por pensamentos ou por vozes contrárias, não, tá? Que o Senhor te dê sabedoria e que você siga. Há um tempo para todas as coisas. Há um tempo e um propósito para todas as coisas. Então, vamos viver esse tempo, vamos viver o propósito, vamos escrever na tabuinha se necessário for. Mas não vamos deixar nos levar pelo pavor, pela esterilidade. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe.